austríaco que contribuiu com colocações que se tornaram inovadoras para a filosofia moderna. Foi inovador da história lógica e é considerado e respeitado até hoje como um dos pais da filosofia analítica. Nascido em Viena em abril de 1889, foi filho de família rica e era o mais novo de 8 irmãos. Seus pais eram voltados para um lado artístico-musical e este ambiente o marcou e ainda há marcas de suas obras. Tinha origens judaicas vindas de sua mãe, e ele e sua família foram vítimas de perseguição nazista e perderam parte de seus bens. Ingressou em Manchester em 1908 com o objetivo de estudar engenharia aeronáutica, mas logo desistiu e ingressou no curso de filosofia. Em 1939, naturalizou-se cidadão britânico. Wittgenstein foi um filósofo que procurou viver coerentemente com suas crenças filosóficas e influenciou as esferas da filosofia, da linguagem e da epistemologia. Como foi dito anteriormente, Wittgenstein, ele veio de uma família judia. Seus avós, eles eram judeus de nascença, até o momento que eles se mudaram para Viena. Aí eles se converteram ao protestantismo. Acontece que sua família também, por parte de mãe, era judia, mas também se converteram ao protestantismo, o que tornou toda a família protestante. Seus pais, eles eram extremamente artísticos. Seu pai, por ser um homem muito rico na companhia de aço, ele acabava por colecionar obras e também por fundar e dar fundos a novos artistas. Sua mãe tinha vários talentos musicais. Esses talentos da sua mãe foram passados para os filhos, tanto que um dos irmãos dele começou a compor quando tinha apenas 4 anos, e outros viraram pianistas internacionais. O problema dessa família é que existia uma grande ideia de autocrítica que partia deles, tanto que 3 dos 4 irmãos dele, do Wittgenstein, acabaram por cometer suicídio. Depois de sair da escola, o Wittgenstein vai para Berlim com o intuito de estudar engenharia na Universidade de Manchester. Ele entra e dentro da universidade ele vai para um projeto de pesquisa dentro da engenharia aeronáutica, onde ele tem contato com o livro Princípios da Matemática, de Bernard Russell. Seu professor tendo em vista o interesse de Wittgenstein por esse livro, fala para ele ir a Cambridge para ele estudar com o Russell, que ainda estava lecionando lá. Então ele parte para Cambridge sem dar nenhum aviso prévio e chega na sala de Russell e fala seus interesses, e Russell o recebe muito bem. Com o tempo, eles passam a ter mais pesquisas e o Russell percebe que ele tem um intuito para a filosofia, já que o Wittgenstein ele estava com algumas dificuldades no que concerne a sua carreira. Então, o Russell propõe para que o Wittgenstein ele escreva um artigo sobre a lógica matemática e também sobre a filosofia. Quando o artigo é entregue, o Russell ele fica extremamente encantado com isso. O Wittgenstein, depois de um tempo, vai para a Noruega a fim de um sossego, a fim de um descanso, para que ele possa saber o que ele quer na sua carreira. E lá ele escreve o texto que se chama Logic. Nesse texto estão várias ideias primordiais para um dos seus maiores livros, que é o Tratado Filosófico-Lógico, Lógico-Filosófico. Em 1914, Wittgenstein foi voluntário no exército austríaco e tornou-se prisioneiro de guerra na Itália. Na prisão, ele teria esboçado e rascunhado o que viria a ser uma de suas principais obras. Suas 2 principais obras correspondem ao Tratado Lógico-Filosófico, publicado em 1921, e a Investigações Filosóficas, publicado em 1953, que foi após a sua morte. Dentro da filosofia, Wittgenstein está dividido em 2 fases. A primeira fase remete à sua primeira obra, o Tratado Lógico-Filosófico, e a sua segunda fase está remetendo a investigações filosóficas. Essas 2 fases distinguem-se a partir da ruptura que acontece quanto à estrutura conceitual e as perspectivas utilizadas entre uma obra e outra. Na sua primeira fase, ele vai analisar uma questão conceitual, uma abordagem, um esquema conceitual. E na sua segunda fase, ele vai avaliar um conjunto de outros novos conceitos. O pensamento desse filósofo influenciou na filosofia analítica. Na sua primeira fase, em termos de vertente da semântica formal, e na sua segunda fase, na semântica pragmática. Em sua primeira fase, ele tenta unificar a linguagem em uma única estrutura lógico-formal, sendo toda essa linguagem passível de se decompor em unidades mais simples. Além disso, ele trabalha a ideia de que as análises visam explicar a função figurativa
da linguagem, ou seja, uma linguagem que deve ser copiada fielmente a partir dos fatos mundanos. Essa relação também é aplicada nas palavras com as quais só adquirem um significado quando aplicadas ou inseridas em uma frase, e assim podemos questioná-las quanto verdadeiras ou falsas. Existe uma frase, um trecho do livro, que remete bem a essa questão e explica também de forma mais didática a ideia que o filósofo, que esse pensador tenta passar, que corresponde à seguinte frase: também não podemos pensar em nenhum objeto fora da possibilidade de sua ligação com outros. Em 1929, ele retorna a Cambridge como um aluno superior, como se fosse o nosso doutorado de hoje. E ele utiliza o Tratado Lógico-Filosófico como sua tese de doutorado sob a supervisão do professor dele, que é o Ramsay. Em 1930, ele busca superar os problemas que ele vinha enfrentando no seu tratado, sendo que aí ele percebeu que esses problemas eram insuperáveis, e com isso ele decidiu usar uma nova técnica, uma nova abordagem lógico-filosófica. No mesmo ano de 1930, ele passa a lecionar, mas só que ele utilizava uma abordagem não convencional. Ele não usava qualquer tipo de anotação e simplesmente falava o que lhe vinha à cabeça, o que deixava os alunos bem confusos. Tanto que, às vezes, a autocrítica, que já foi citada anteriormente, afetava até enquanto ele dava aula, que às vezes ele se martirizava e falava: eu sou um professor burro, eu sou uma pessoa burra, eu sou estúpido. Isso mostra, reflete o comportamento que se vinha notando na família dele anteriormente. Em Investigações Filosóficas, publicada em 1953, ele abandona essa ideia de estrutura lógica. E assim, em um ponto de vista conceitual, a linguagem deixa de ser vista como uma estrutura de nomenclaturas que possui significados através de outros objetos. O que irá definir o significado da linguagem é o uso. Quando e como o utilizamos dentro de uma frase, um contexto que estabelecerá se o significado for adequado ou não, verdadeiro ou falso. Essa nova abordagem se diferencia da sua primeira obra, pois agora ela dificulta a concepção de linguagem privada ou de um pensamento subjetivo. Para Wittgenstein, em sua segunda fase, a linguagem humana reside na capacidade de se estabelecer uma interação com outro sujeito, em um processo de socialização de convenções conceituais e designativas. A linguagem se apoia sobre um acordo prévio entre os falantes, sobre um sistema de normas e convenções sociais. Assim, ele inicia a ideia de jogos linguísticos, em que as condições de uso de uma expressão dependem da situação prática e do tipo de prática comunicativa utilizada entre eles, o sujeito. As palavras não podem ser compreendidas fora do contexto das atividades humanas, contexto este exatamente onde a linguagem e o seu uso são constituídos. Deste modo, a problemática da significação das palavras precisa ser deslocada de um enfoque puramente semântico para uma abordagem tipicamente pragmática da linguagem. Dentro do conceito do jogo de linguagem, somente com a utilização de uma determinada expressão em um determinado contexto de ação comunicativa no âmbito de uma determinada comunidade linguística é que se poderá avaliar o uso adequado, isto é, somente no universo pragmático de seu uso, na forma compartilhada com os demais integrantes dessa comunidade de fala, é que tal expressão adquirirá um sentido. Wittgenstein estabelece uma crítica e um rompimento radical em toda essa tradição ocidental que se refere à teoria do conhecimento, já que, para a epistemologia moderna, baseada fundamentalmente na subjetividade inerente à relação sujeito-objeto, isto é, do sujeito que toma contato com um determinado objeto e o conhece, e posteriormente reconhece de forma imediata, a ideia de uma linguagem privada torna-se imprescindível. Em seu novo pensamento, diferente da sua primeira obra, ele vê a linguagem não como um elo metafísico de ligação entre o sujeito e a realidade, mas sim como apenas mais uma ferramenta desenvolvida pelo ser humano no seu processo de adaptação e sobrevivência ao ambiente externo. Wittgenstein, com o tempo, ele aprofundou seu pensamento sobre a linguagem e ele disse que, nos jogos de linguagem, ele torna-se um complexo de ações linguísticas e também extralinguísticas, que se desenvolvem em um contexto concreto, praticado por sujeitos que interagem visando entendimento, ou seja, a troca de diálogos entre os sujeitos e a forma que a palavra é colocada dentro de uma frase que dirá
se tem algum significado ou não. Então, de acordo com seu pensamento, existem muitos tipos de linguagem que são articuladas entre si. E nessa sua nova fase, um nome em uma linguagem ou uma nova proposição indicam uma mera semelhança ou afinidade entre objetos e que irá determinar o significado deste nome ou proposição será o seu uso e as regras de uso, como e quando são utilizados os nomes ou suas proposições. E assim podemos dizer que Wittgenstein possa ser considerado pelos analistas da história da filosofia como um filósofo mais importante do século XX. Em 1938, indicam que ele volte para Cambridge para que ele consiga ter uma naturalização britânica, e é o que ele faz. Mas só que ele não quer mais trabalhar como professor, como já foi citado anteriormente. Então ele passa apenas 2 anos trabalhando e depois ele para. A morte dele acontece porque ele já vinha enfrentando vários problemas desde a época da Irlanda, quando ele foi visitar seu amigo. Então, quando ele vai aos Estados Unidos, a pedido de um ex-aluno, ele descobre que tem câncer de próstata. Em 1951 ele morre e a última frase que ele pede para que seja dita sobre ele é: "Eu tive uma bela vida".